Olá, meu povo! Para quem não me conhece, meu nome é Valéria Loreto, eu sou mestre em comunicação e cultura e terapeuta holística. Sejam todos bem-vindos ao programa Alquimia do Bem-Estar. O canal Arte Agora integra a plataforma da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural. Então, eu sempre peço nesses minutos iniciais que vocês, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E se gostar do programa, que vocês deixem um like, comentários, enviem para os amigos, porque isso faz com que o YouTube entenda que é um bom conteúdo e aí eles mandem para mais pessoas. Eu quero também pedir que vocês mandem sugestões de temas que vocês têm interesse, que eu me organizo para incluir em programas futuros. Então, o meu Instagram é Loreto Valéria Terapia. E antes de começar o programa, eu quero contar uma história do Nasrudin. Nasrudin um dia chegou para o mestre dele. Não, o mestre dele chamou, Nasrudin, quero falar com você. Aí ele foi. Aí ele disse: se você realmente quiser progredir no caminho espiritual, Nasrudin, é preciso que você desenvolva a paciência. Aí Nasrudin disse: tá certo, mestre, e foi correndo rezar. Chegou lá, oh meu Deus, dai-me paciência. Mas tem que ser agora. Então, eu acho que muita gente se identifica com essa piada, a gente tem esse traço meio infantil de querer tudo aqui e agora, né? E assim, acho que nesse mundo contemporâneo, em que todas as tecnologias e os transportes estão cada vez mais velozes, a gente também se acostumou a querer tudo a tempo e a hora, mas terminou contaminando, né, a nossa forma de vida e de funcionamento, e acho que a ansiedade já virou quase um problema de saúde pública, né? Assim, quase epidemia. E eu queria agradecer a Suzana Cortez Querete pela sugestão desse tema de ansiedade. Eu estava devendo isso para ela, e hoje, finalmente, a gente vai falar sobre esse assunto. O meu convidado de hoje é pernambucano, como eu, Leonardo Machado. Ele é médico, psiquiatra, professor de psiquiatria e psicologia médica da Universidade Federal de Pernambuco e palestrante. Tem mestrado e doutorado em neuropsiquiatria e ciências do comportamento, especialização em terapia cognitiva e terapia processual. Tem vários livros, artigos científicos publicados, especialmente na área de psicologia positiva e psiquiatria positiva. E foi membro da Comissão Executiva de Psiquiatria Positiva do World Psychiatry Association. Autor de vários livros, entre eles o e-book Otimismo em Tempos de Incerteza, e do livro também Emoção Preventiva, Gratidão, e vários outros. É o atual presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria. Boa tarde, Leonardo. Muito obrigada por ter aceitado participar do programa. Eu sei que você fez um, uma coisa na sua agenda para poder participar, então eu fico muito grata, é muito bom ter você aqui. Olá, Valéria. Olá a todos que estão nos vendo, nos escutando. É um prazer também, tá? Trazer esse abraço pernambucano no Alquimia do Bem-Estar e podermos falar sobre ansiedade, um tema que é tão momentoso, ou seja, tão atual, mas que também é bastante antigo, desde que a gente se entende assim como pessoa, né? História humana, a gente encontra relatos, inclusive na Bíblia, porque se a gente pensa, por exemplo, uma fala de Jesus, em que ele recomenda que as pessoas pudessem observar os pássaros do céu, observar os lírios do campo, né, para que eles não ficassem tão angustiados pelo dia de amanhã, porque a cada dia bastava o seu mal. Ele está dando, de certa forma, uma prescrição, né, de comportamento, de atitude mental diante da vida, percebendo um problema existente, que era o problema da ansiedade, que fundamentalmente antecipa os fatos, né? Antecipa, por exemplo, a questão da subsistência
deixando uma preocupação. Então, se você encontra no relato bíblico a ideia de que a cada dia baixa o seu mal, é porque Jesus percebe o pessoal ansioso, angustiado, pensando no dia de amanhã de forma excessiva. Então, a ansiedade é um tema momentoso que dificulta, né, o cultivo do nosso bem-estar, mas é um tema também muito antigo e muito presente na nossa existência. Então, fico feliz de a gente poder debater, falar um pouco, Valéria, sobre essa temática. Leonardo, quais são os elementos que podem provocar a ansiedade, assim, que são possíveis de serem identificados, né, no primeiro momento? Então, acho que a gente vale a pena. Eu já trouxe uma ideia, né, do que está numa característica da ansiedade, que é você viver antecipadamente as coisas. E essa antecipação, essa vivência antecipatória, ela não necessariamente é uma vivência de angústia. Eu coloquei a ansiedade mais angustiada, né, a chamada ansiedade apreensiva, mas eventualmente a gente pode ter uma ansiedade meio junto com o prazer, quando você tem uma expectativa de algo bom. Então, seria uma ansiedade ligada à expectativa. Só que é como, sei lá, eu falo para o meu filho de 5 anos de idade: olha, sexta-feira que vem o seu amiguinho vai vir aqui em casa para vocês brincarem. Aí ele fala, papai, amanhã? Ou seja, a noção de temporalidade ainda não foi colocada. E, de certa forma, como ele está querendo falar com um amigo dele, quer que ele pense logo amanhã, ou então é agora. Então, essa é uma ansiedade de expectativa, que ele fala assim, eu estou muito animado, quando estou muito animado eu fico muito empolgado. Então, é uma ansiedade que não gera tanto desconforto, por quê? Porque é uma ansiedade que vem junto de uma expectativa boa, né? É uma ansiedade junto de um prazer, de uma alegria, de uma esperança. Agora, a grande parte, e essa aí então não seria tão problemática assim, tanto que a gente consegue lidar melhor. Quando a gente fala para o filho, não, é depois de amanhã, vai acontecer, ele consegue lidar. Aqui atrapalha é a ansiedade apreensiva, a apreensão de que algo ruim vai acontecer. Então, disse que os seres vivos, né, eles têm medo como nós temos, porque o medo é uma emoção basilar, é uma emoção básica. Então, eu sinto medo, a Valéria sente medo, né? Os animais sentem medo, as crianças muito pequenas sentem medo, né? Quando estou falando muito pequena, 1 ano, 2 anos. Agora, ansiedade é característica do ser humano. O animal não sente a ansiedade, porque o medo tem um objeto, o medo tem um foco. Eu tenho medo de algo. A ansiedade é esse medo sem um foco, um medo disperso, um medo, portanto, apreensivo. E é importante a gente identificar como primeiro passo, assim, é, Valéria, essa característica dessa ansiedade que não tem um foco, não tem um foco de medo específico, é um medo meio difuso para vários pontos. E aí uma das expressões da ansiedade é a preocupação excessiva com vários temas. Geralmente quem é muito ansioso não é ansioso só com um tema, é ansioso com vários temas. E essa ansiedade que vem como preocupações, com vários temas, acaba desfocando demais a pessoa do presente e antecipando de forma catastrófica o futuro. Essa ansiedade que vem como muitas preocupações, ela também é muito comum vir com sintomas físicos. Então, essa hiperatividade do cérebro, né, colocando aqui uma perspectiva mais biológica, essa hiperatividade do cérebro faz também com que o corpo fique hiperativado, porque a partir de um eixo chamado hipotálamo, hipófise e adrenal, né, a nossa amígdala cerebral estimula o corpo como um todo. Então você tem uma hiperestimulação do sistema simpático, que faz o coração ficar acelerado, que faz o peito ficar fechado, sabe? Então você tem uma série de sintomas que por si só não vão ser patológicos, mas se for muito intenso, muito frequente, e aquela sensação de falta de controle, que eu não estou conseguindo manejar sozinho, aí começa a entrar no nível mais preocupante portanto, é, digno ou passível de uma intervenção
psiquiátrica mesmo. Porque começa também a afetar o sono, a alimentação, a digestão, aí começa a destrambelhar tudo, né? Assim, Uhum. começa como um sintoma mais psicológico às vezes, mas ele começa a afetar o corpo de tal maneira que se não der esse break, digamos assim, né? Aí não consegue mais, né? Explica aí É, melhor. começa a afetar outros aspectos da que a gente chama da funcionalidade, né? A pessoa começa a não funcionar direito. Quando estou falando de funcionar, não significa assim desempenhar, porque esse é ou performar, né? Hoje é um termo muito frequente, né? Performar. E a gente pode daqui a pouco falar sobre isso, os gatilhos da ansiedade. Então, não estou falando de ficar performando em todas as áreas da vida, mas existe uma funcionalidade, por exemplo, como eu estou sendo como pai, como eu estou sendo como profissional, clínico, como é que eu estou sendo como professor, né? Então, existe uma série de funções sociais que são importantes da gente desempenhar e essas funções começam a ser prejudicadas, porque, por exemplo, a ansiedade me deixa eu vou começar a entrar numa ansiedade mais patológica. A ansiedade começa a me deixar mais esquecido, a me deixar mais desatento, desconcentrado. Ou então a ansiedade começa a me deixar com falta de apetite, ou com excesso de apetite, especialmente para a comida doce, que dá uma acalmada. Ou então eu fico mais irritado, eu fico mais explosivo, e essa explosão afeta a minha relação parental. Ou então eu começo a ter sintomas chamados neurovegetativos, que são insônia, né? Ou uma sonolência excessiva. A ansiedade faz uma coisa importante também, que é dar fadiga. De certa forma, ela faz um cansaço. É cansativo pensar de forma ansiosa. Como uma paciente me dizia assim, depois que começou o tratamento, doutor, agora eu estou tendo tempo mental para pensar, estou tendo tempo para pensar em outras coisas, porque antes era só preocupação, e agora eu estou tendo tempo para pensar em outras coisas. Então, pensar todo o tempo excessivamente desgasta, né? A máquina se desgasta e isso acaba sendo ponto também para outras doenças, para facilitar um quadro depressivo. Não é incomum a pessoa que está num quadro de ansiedade muito intenso e prolongado, ela começar a fazer questionamentos sobre a vida. Será que vale a pena? Será que vale a pena a vida? E às vezes não é que o questionamento sobre a vida em si, mas sobre a vida que ela está tendo, a forma de viver que ela está levando, o estilo de vida. Aí, nesse sentido, se um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico bem feito é colocado, ela pode fazer essa desconexão. Bem, não é bem a vida que eu não quero viver. Talvez seja essa vida que eu estou vivendo que não está valendo a pena e eu preciso fazer modificações. Então, nesse sentido, até uma ansiedade patológica que a gente quer evitar demais, nem sempre é ruim quanto desfecho, porque se ela me faz buscar um tratamento e eu começo a entender o que é que está por trás, quais são os gatilhos, eu posso amadurecer do ponto de vista, inclusive, de mudanças pragmáticas, mudanças objetivas no meu estilo de vida. E aí a doença vem a serviço futuramente de uma saúde, né? Mas aí eu preciso buscar ajuda. Para encerrar essa minha fala, eu colocaria três pontos para caso você esteja em casa se perguntando, né? Poxa, mas será que eu estou saindo do normal para o patológico? O primeiro ponto a gente já colocou, a ansiedade afetando as funções vitais e a ansiedade afetando os papéis sociais, as funções sociais que eu desempenho. Para isso, eu coloco um outro ponto, né, que é a intensidade. Provavelmente vai ser afetada a função porque a intensidade é muito alta. E aí a intensidade acaba trazendo outros sintomas. Por exemplo, uma crise de pânico, né, um ataque cardíaco, esses sintomas físicos que dão mais, Valéria, uma sensação de falta de controle. Muitas vezes, quando é, entre aspas, só pensamentos, a pessoa demora a buscar ajuda porque ela acha que é frescura, que ela pode controlar, sabe? Que é só pensar positivo, como se fosse uma fórmula mágica, e aí acha que tem controle.
Mas quando vem um sintoma físico, aí a pessoa começa a ficar aí, eu não estou conseguindo ter controle. Então, geralmente, o sintoma físico vem quando está numa intensidade maior, e aí vem outro ponto que é a persistência, a duração dos sintomas, né? Não é apenas um dia, 2 dias, não é apenas quando, sei lá, eu estou planejando fazer uma prova, a prova passa e eu continuo, entendeu? É desproporcional. E aí tem um outro ponto que ficou mais visível para as pessoas nessa pandemia, que é a questão cultural. Às vezes pode ser muito intenso, pode estar afetando a vida, as funções da vida, pode ser bastante persistente, mas culturalmente é necessário. Por exemplo, na fase mais dura da pandemia, a gente precisou ter uma série de hábitos que seriam fora da pandemia considerado toque, transtorno obsessivo compulsivo. Mas naquele momento era necessário. Então era culturalmente não só aceito, como estimulado e importante. Então, por exemplo, dar aulas, depois que as aulas voltaram, com máscara, né? E os alunos estarem de máscara. Isso nunca aconteceria em outro momento. Ou então, no meu consultório de psiquiatria, né, atender com máscara, a gente nunca iria atender. Veja, na própria emergência, que aí talvez já fosse uma coisa até equivocada, nas emergências, a gente se expunha muito. Quando eu me lembro que atendia como pediatria, né, não como pediatra, mas atendendo pediatria, emergência pediátrica, eram os plantões que mais eu ficava com faringite, porque você não tinha EPIs para se proteger e a criança não escolhe a hora de tossir, né? Então ela tossia e mesmo que a gente se protegesse. E eu me lembro até, Valéria, que na minha faculdade se dizia assim: poxa, mas você vai atender, se não é na UTI de máscara, vai dar um afastamento em relação à criança. E isso caiu por terra, né? Ao contrário, você não atender de máscara ali naquela situação de emergência era desumano. Então, são as coisas que são importantes de serem pensadas, a adaptação cultural. E eu já peço desculpa para você, porque você tem uma irmã, Virgínia, né? E aí eu tô aqui, aí eu falo, quase eu chamei você de Virgínia, que eu conheci primeiro, do que você, né? Fui esquecendo o seu nome, não, é porque eu tô com. É Valéria ou Virgínia? Às vezes, quando eu olho aqui, é a Valéria. Você estava falando já da ansiedade patológica, mas existe um tipo de ansiedade antes de se tornar patológica, que a gente possa usar alguns recursos naturais, Leonardo, que possam, digamos, evitar que a pessoa chegue numa situação mais grave, tipo meditação, exercícios físicos, coisas do gênero, ou você não vê isso acontecer muito? Em geral, quando a pessoa começa com alguns sintomas de ansiedade, a coisa vai se agravando, independente desses recursos mais naturais. Na sua experiência, o que é que você costuma ver? É, se eu botasse assim, Valéria, na minha experiência clínica, eu costumo ver a situação já limite, né? A pessoa já no limite, né? Geralmente não vem para o psiquiatra, mesmo eu sendo psicoterapeuta, mas como eu sou psiquiatra, geralmente vem numa situação que está se prolongando muito, e aí é uma questão, que a pessoa não faz uma mudança de autocuidado, entende? E aí essa mudança de autocuidado, se fosse feita de forma preventiva, traria sim impacto. Eu digo que, não digo não só certamente, como baseado em estudos mesmo de prevenção, que é uma área que academicamente me atrai muito. Então, prevenção, você fazer algo antes mesmo de o adoecimento chegar ou de sintomas. Quando os sintomas estão chegando, a gente chama até isso, Valéria, de prevenção seletiva, ou seja, é um grupo de pessoas que tem um risco de adoecimento, ou então indicada, um grupo de pessoas que não só tem um risco de adoecimento, mas tem sintomas, mas não fecham diagnóstico. Essas pessoas se beneficiariam muito se recebesse. Então, por exemplo, eu como professor, fazendo uma intervenção dentro da sala de aula para meus alunos de medicina, sabendo que eles são um grupo de risco para adoecimento. Então, eu não espero o adoecimento chegar e tento levar alguma coisa de psicoterapia para eles. Isso não deixa de ser prevenção. Então, o mais comum na minha experiência clínica é encontrar a pessoa fazendo alguma mudança já na fase
que não está dando mais conta de nada. Aí pode achar que talvez exercício físico, meditação, não surte de nada. Por quê? Porque também já demorou muito numa etapa que realmente você precisa do tratamento medicamentoso para dar, entre aspas, uma zerada, e aí essas expressões de cuidado ajudarem de forma mais efetiva, sabe? Mas no segundo momento, mesmo a pessoa que está com ansiedade patológica, a gente vê claramente um impacto positivo de medidas não farmacológicas em transtornos de ansiedade, né? Em pessoas com transtorno de ansiedade. Talvez por isso é mais fácil surgirem remédios para tratar depressão do que surgirem remédios novos para tratarem ansiedade. Isso do ponto de vista da psiquiatria. Por quê? Porque a ansiedade, ela tem um componente genético de predisposição, mas tem um componente ambiental muito forte, muito intenso. Então, esse componente ambiental certamente dificulta o ensaio clínico, que são os estudos para lançar um novo remédio, porque às vezes uma mudança comportamental traz um impacto muito grande, positivamente ou negativamente. É aquela pessoa que a gente está fazendo o tratamento medicamentoso, mas ela não mudou nada do hábito de vida, não mudou nada do estilo de vida. A medicação vai fazer menos efeito. Vai trazer um impacto, mas menos efeito, e às vezes isso impacta no lançamento, no surgimento de novos remédios para isso. Grande parte dos remédios novos que tratam ansiedade são remédios que mostraram eficácia para a depressão e a prática foi mostrando também uma eficácia para quadros de ansiedade. Então, eu diria que sim. Outras formas de cuidado, e aí eu destacando o que você perguntou, atividade física e meditação, elas são bastante, não só importantes, mas fundamentais para se aliarem ao tratamento, e eu estou dizendo ao tratamento como aliado mesmo, Sim, sim. e na prevenção, sobretudo. Até porque quando a pessoa se dispõe, por exemplo, a fazer uma prática meditativa, provavelmente não é só aquela prática meditativa que ela está fazendo. Aquela prática meditativa é uma das ações que ela se abriu para fazer no sentido de autocuidado. Quando aquela pessoa abre-se para fazer uma atividade física, provavelmente aquela atividade física é uma das coisas que ela está fazendo para se autocuidar. Então, além do que, existe a simbologia do que ela está fazendo, do como ela está fazendo, que é esse espaço de se cuidar, de se priorizar, que nós temos uma certa dificuldade. E o ansioso tem muito também, porque é muito comum a pessoa muito ansiosa se preocupar com todo mundo, mas às vezes não se preocupa com ela, né? O excesso de bondade, a gente chama até às vezes uma bondade meio patológica, porque todo mundo é prioridade menos ela. E no que ela faz um autocuidado, ela está se colocando como prioridade. Eu li que, pela Organização Mundial da Saúde, entre as mulheres, 42% sofrem do transtorno, enquanto que, para os homens, o número cai quase pela metade, 29%. Levando em conta a sua experiência, você acredita que isso se deva a questões culturais, hormonais, a junção das duas coisas? Por que você acha que isso acontece, Leonardo? Esse é um número real mesmo, em termos de transtornos de ansiedade e em termos de transtornos depressivos. E aí, quando você pensa em esquizofrenia, transtorno bipolar, aí isso já não é tão verdade. Existe uma igualdade, por quê? Porque são diagnósticos que têm um impacto genético muito forte. E aí é meio parecido, às vezes até o homem sendo um pouco mais. Por exemplo, na esquizofrenia, algumas, os estudos até podem você ver mais homem do que mulher. Mas em transtornos que eram antigamente chamados neuróticos, né, pela parte da psicanálise, e a psiquiatria acaba não chamando hoje de neuroses, mas é esse grupo mesmo, transtornos de humor e transtornos de ansiedade são mais comuns em mulheres. E aí você não tem como não, poxa, se é mais comum em mulher, algum fator biológico deve estar envolvido. E de fato, fatores biológicos estão envolvidos para a mulher adoecer mais desse aspecto.
mas também não dá para dizer que é só o fator biológico. Tem muito do fator ambiental. E aí a gente volta àquela ideia da performance que a gente estava falando. Culturalmente, você tem um momento em que a mulher é convidada a desempenhar assim, múltiplos papéis, né? Provavelmente, na época de sua mãe, e ela, somente seu pai, eu até conheci, né? Quer dizer, conheci seu pai pelo trabalho, né, dele, lá na Federal, Sim, e sua mãe conheci pessoalmente mesmo. E então eu imagino que na época de seus pais, os papéis sociais eram muito mais delimitados, o que o homem fazia e o que a mulher fazia. Eu fico pensando que, óbvio, não estou falando de sociologia, de filosofia, estou falando do ponto de vista de saúde mental. Talvez fosse um pouco mais tranquilo preservar a saúde mental em funções mais restritas. Assim, um homem era aquele cara provedor. Então, se ele ficasse um final de semanazinho com a família, já estava bom demais. Eu fico pensando, eu, enquanto homem hoje em dia e pai, poxa, eu tenho múltiplas tarefas, eu tenho que me desdobrar. Esse final, né, final de semana, a gente teve um evento médico que eu estava organizando, mas também era o final de semana de meus filhos estarem comigo. E aí, puxa, eu tenho que me desdobrar para fazer os vários papéis, né? Coisa que fosse anteriormente, na época de meus avós, assim, o mínimo que eu fizesse, assim, meus filhos podiam sentir minha ausência, mas era o problema deles. Eu, com a minha cabeça, eu estava super bem, sou um paizão. Hoje não dá mais, sim. né? Hoje essa amplitude de papéis sociais aumenta a necessidade de performar em vários aspectos. E aí eu estou colocando isso no sentido assim, de a mulher hoje, e já há um tempo, certamente a partir de sua geração, não era mais só o papel que a geração anterior tinha da mãe, do cuidar da família. Então tem o trabalho, tem a profissão, né? Tem o lazer, tem tanta coisa que a mulher tem que fazer que uma paciente uma vez eu pedi permissão para contar essa história. Ela falou assim: "Pô, doutor, é tanta coisa que eu tenho que, ela médica, né? Tenho que trabalhar, aí, e aí trabalha em mais de um vínculo, tenho que ficar preocupado com as coisas dos meninos, aí chegar em casa, ficar preocupado com a casa também, a administração da funcionária, tudo. Ainda tenho que estar de noite, bonita, cheirosa e com tesão lá em cima para transar com, né? Porque ela também queria. Então veja quanta coisa de performance, aí o corpo esgota. Então, talvez a mulher tenha passado por esse ponto, né? Que a gente está às vezes ampliando hoje para o homem a questão do cuidar, né? A função do cuidar, que muitas vezes era para a mãe, a função de cuidador era muito do materno. Atualmente a gente está vendo uma mudança, o papel do cuidador, alguns pais, né, ou espero que cada vez mais também assumindo para ele, não como sendo um favor, né, para a mãe, mas uma necessidade dele. Eu vou nem dizer só o dever, mas um direito. Não é só um dever. A gente às vezes acha a paternidade ou a maternidade como um dever, mas é um direito, né? É um direito de eu exercer esse prazer que é estar com o filho. Agora, traz dificuldades. Um último ingrediente que eu colocaria nos números é porque as mulheres procuram mais ajuda, né? Às vezes pode Ah, tá. ter isso Sim, também. sim. Então, mais Significa, está muitas vezes os homens estão sentindo algumas coisas, mas eles não reconhecem e eles não vão atrás do médico, né? isso se reproduz em várias áreas da medicina, mas na psiquiatria também. Então, a mulher não demora tanto para chegar, o homem demora mais para chegar. Às vezes, o que leva mais homens a procurarem ajuda é quando eles estão é, com alguma crise financeira. É impressionante, assim, que é um fator em comum que faz homem procurar ajuda, né, psiquiátrica, é quando a parte financeira está bastante ruim. É uma empresa que está falindo, perdeu o emprego, e a mulher tem um leque maior de preocupações que a levam a procurar. E ela tem esse autocuidado, né? Aí eu acho que talvez tenha, né, me permitindo uma inferência, uma humildade maior, né? Para aceitar ser cuidada.
que o homem às vezes não tem, porque aceitar, se colocar no lugar de a receber cuidado, necessariamente você tem que trabalhar a humildade, né? De você estar ali recebendo a ajuda de alguém e eventualmente você tem um narcisismo, né, no gênero masculino muito grande, assim, de ser autossuficiente, sabe? É. E é também admitir a sua vulnerabilidade, né? Assim, e aí eu nem culpo tanto os homens, porque, na verdade, a gente vive numa sociedade machista que eu acho que faz muito mal às mulheres e aos homens também. Não é Hum, permitido aos homens esse espaço da vulnerabilidade. Às vezes, as próprias companheiras se sentem muito constrangidas quando o homem diz: estou vulnerável, não estou bem, ou seja o que for. Então, muitas vezes também esse reconhecimento da vulnerabilidade é que é difícil. Mas eu me lembrei agora de um livro de uma jornalista que mora atualmente em Portugal, que é As Mulheres Não São Chatas, Elas Estão Exaustas, que fala um pouco sobre isso, né? De é, como todos os papéis que foram sendo dados, né? E trabalhar fora e performar bem, e ganhar dinheiro, e estar lindo, e os filhos maravilhosos, e a casa é loucura total. Agora, outra coisa que eu ia perguntar, o fato da pessoa não tratar uma ansiedade pode fazer com que ela desenvolva outros quadros psiquiátricos mais graves, ou isso não acontece? acontece. Talvez tenhamos dois pontos de explicação. Um que seria a ansiedade não tratada desgastar tanto que leva a outros diagnósticos, e aí depressão seria a gente chama comorbidade, quando duas doenças elas aparecem juntas, né? Então a depressão é a grande comorbidade que a gente está falando, mas também tem assim o fato da ansiedade ser às vezes o primeiro sinal de que a cabeça vai adoecer com outro diagnóstico mais na frente, entende? Então pode ser tanto a ansiedade desgastando e levando a uma outra doença da psiquiatria, como também pode ser o primeiro sinal do adoecimento, entende? O primeiro sinal é como se fosse a febre da depressão, às vezes, entendeu? E às vezes ela é a própria doença. Então a gente fala que a ansiedade pode ser um diagnóstico específico, mas pode ser um sintoma dentro de outros adoecimentos. Então são essas duas principais explicações que a gente vê. Um outro ponto que não é só adoecimento psiquiátrico, sabe? Mas também adoecimento clínico. Porque naquela questão da ligação do cérebro com o corpo e a ansiedade gerando sintomas físicos, a princípio é um sintoma transitório. Mas se isso vai ficando, persistindo, né, a pessoa fica anos sem tratar uma ansiedade, você vai, de fato, tendo outros adoecimentos. E aí você tem aí uma chance maior de doenças cardiovasculares, de doenças como câncer também, entendeu? Agora, é importante que a gente também não ache que é só, digamos, a ansiedade a causadora de tudo. Você tem vulnerabilidade genética, etc. Mas, a longo prazo, a ansiedade não tratada, ela também pode facilitar, pegando a palavra exaustão, do corpo. Porque tinha um dos primeiros teóricos do estresse, chamado Hans Selye, ele falava que o nosso corpo tem a capacidade de se adaptar ao estresse. E o estresse sendo qualquer força externa. Mas essa adaptação tem um esgotamento. E aí, quando esse esgotamento acontece, os feedbacks, né, as regulações, elas se perdem e aí você tem o adoecimento. Então, o nosso corpo tem um limite. O nosso corpo tem um limite, e aí a palavra exaustão está muito visível hoje em dia, porque o burnout, né, tá cada vez mais divulgado, e o burnout é a síndrome, digamos assim, da exaustão por excelência, que era a exaustão especialmente encontrada em profissionais de saúde que adoeciam dessa síndrome, mas hoje você vê vários outros profissionais e até se fala assim, burnout de vida, que seria talvez o que você colocou da exaustão, né? De tanta coisa que a gente precisa ou
coloca na cabeça que tem que fazer. Aí eu queria aproveitar para falar sobre o seu doutorado, né? No seu doutorado, você fez uma pesquisa com os seus alunos como atores, né? Voltada para a questão da psiquiatria positiva, né? Você fez dois grupos, um que era o grupo controle, o outro, e porque você tem essa grande dedicação, cuidado com a saúde mental dos alunos de medicina, né? Porque eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu trabalho lá do doutorado. É. Se, se você me perguntar por que eu tenho, eu não sei exatamente por que eu cheguei nisso, sabe? Eu sei que eu entrei muito cedo na Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou professor de lá desde 2014. E aí, acho que dando aula para os alunos de psiquiatria, eu percebi algo que não havia me dado conta. Se eu fosse professor de cardiologia, os diagnósticos que estaria ensinando para os alunos darem, não era bem ali neles, né? Um infarto. Pouquíssimos alunos vão infartar, né? Porque é o grupo de faixa etária que não é de risco para essa doença. Mas quando eu falava de depressão ou transtorno de pânico, você via que as perguntas muitas vezes não eram preocupado com como eu vou tratar o paciente, mas era uma pergunta de interesse pessoal, o aluno que estava passando por aquela doença, entendeu? E depois vinha perguntar. Acho que um outro ponto que me levou a olhar para esse público, né, de estudantes de medicina e de médicos é que, curiosamente, eu como psiquiatra e psicoterapeuta, assim, já atendi e atendo, mas muito médico, sabe? Muito. E o primeiro, me lembro disso, o primeiro paciente perguntando, a primeira paciente que atendi no consultório foi uma vestibulanda para medicina. Então me chamou a atenção, né? E depois, antes de ser professor na Federal, estudantes de medicina acabaram eu atendendo. Então fui vendo que o caminho médico é muito adoecedor desde o início. E isso foi me chamando a atenção, porque curiosamente eu era um aluno que era bom aluno, mas eu acho que não fui daqueles alunos badalados assim. Na verdade, até achava-se que eu não ia passar em medicina, sabe? Acho que tinha uma questão pessoal com meu pai. Meu pai era professor do colégio que eu estudei. E aí meu pai era um excelente professor. Assim, ele foi paraninfo das turmas, de forma até que às vezes a coordenação falou, olha, ele não pode mais ser paraninfo não. E acho que hoje, sendo mais maduro, algumas coisas que eu passei de preconceito no colégio foi por causa de invejas que tinham do meu pai e jogavam para mim, que era filho dele. Porque quando eu vou ver minhas notas hoje, Valéria, eu era o terceiro melhor da turma, da minha turma, em notas, e duas dessas alunas, né, uma delas, que era tipo assim, a melhor da turma, ela foi minha amiga de faculdade, ela passou, estudou comigo. E eu vi que ela era inteligente, mas era tanto quanto eu. Tanto que na faculdade, curiosamente, o meu ranking, né, ficou maior do que o dela, um pouco maior do que o dela. Então, eu ficava assim, poxa. Então, mas essa não badalação, eu entendo hoje que foi excelente para mim, porque me protegeu dos olhares, me protegeu dessa, dessa cobrança, sabe? De que acontece entre os colégios, entre os concursos, de ser o garoto propaganda. E aí, né? Isso me ajudou. Então, e eu fiz a faculdade de medicina também, outro ponto. Eu tinha outros interesses, não era só medicina. Eu tinha outros interesses, como música. Eu estudei música dos 12 até o primeiro período da faculdade de medicina no Conservatório Pernambucano de Música. Tinha interesses, em outras áreas, de fazer palestras, sabe? Acho que isso me desfocou um pouco para o tema do desempenho. E aí, com o tempo, foi que eu fui fazendo mestrado, doutorado e fui vendo que gostava. Então, talvez, né, o interesse de cuidar dos alunos tenha sido por esse impacto que eu tive, como clínico e como professor deles, sabe? E aí, o que é que eu posso fazer? Acho que é uma característica minha de tentar fazer o que eu posso
com as ferramentas que eu tenho. Então, como professor, eu falei, poxa, eu estou aqui fazendo meu doutorado, porque eu já era professor de lá, eu tinha entrado com mestrado, né, professor assistente, como se coloca. Então, meu doutorado, eu falei, poxa, por que eu não faço uma pesquisa aqui? Né? Que foi, né, mais ou menos esse desenho que você colocou. E aí foi também, aí eu vou falar de público, né? Foi aí também que eu conheci o trabalho do Galdino Loreto, né? O pai de Valéria, que ele fez um trabalho pioneiro e mas foi pioneiro de fato, assim. Já fui falar em várias universidades, estou lá na USP falando e aí citei, né, o trabalho do teu pai, porque não tinha como não citar, porque eu conhecia a parte do meu trabalho, eu conhecia o trabalho dele e e aí o chefe lá da USP falou, eu conheci o professor Galdino, eu era novinho quando ele estava aqui, aí eu fui fazer uma entrevista com ele, tem até nos originais a entrevista. E de fato você vai ver a parte temporal, ele começa a atender estudantes de medicina ali em 1954, 55, numa era que os psicofármacos faziam pouquíssimo tempo que tinham sido lançados, e os primeiros psicofármacos tinham sido lançados para tratar a esquizofrenia, não era bem para tratar a ansiedade, os problemas que eram mais comuns dos alunos. E aí, eu imagino que ele fazia muito, talvez por isso que também ele já tem esse viés de psicoterapeuta, né? Ele foi um dos pioneiros aqui na psiquiatria de Pernambuco de unir psiquiatria com psicoterapia, de fazer esse diálogo amplo, né? Uma mente aberta. E aí eu fui ler o trabalho do teu pai científico. E aí curioso que muita coisa que eu fiz no meu doutorado, ele já antevia, porque ele atendeu até 1978, eu acho. Então foram 25 anos, 24 anos atendendo, não só estudantes de medicina, mas alunos da Federal como um todo. E aí ele antevia essa ideia de que não dá para esperar apenas o adoecimento chegar. Era importante levar alguma coisa para a sala de aula. E ele até tem uma frase na tese dele de professor titular da Federal que eu acho muito bonita, que é assim, não é querendo transformar os professores em psicoterapeutas improvisados, mas é trazer para eles a importância que uma escuta compreensiva teria enquanto professor. Então é de fato e aí fazer elogio a seu pai, né? Acho que você já deve ter escutado, mas era uma figura assim à frente do tempo dele. Mas com certeza, embora eu não tenha conhecido pessoalmente falando, fisicamente falando, quando você vê um pouco da obra dele, você vê antevisões de coisas que a gente vê no dia a dia, sabe? E uma coisa que me chamou a atenção por exemplo, uma colega também que foi professora do departamento, foi aluno dele, achar meu trabalho parecido com o dele. Aí foi por isso que eu fui me debruçar um pouco mais no trabalho do Galdino Loreto. E, embora não tenha sido uma inspiração direta, eu até gostaria que tivesse sido, porque é muito parecido, mas Seria não muito bom, acho né, que se tivesse seria sido bom. inspiração direta, né? Seria um privilégio para mim, mas e ela fez essa lembrança, sabe? Foi quando ela me apresentou para a tua família, né? Me levou lá para conhecer tua mãe, aí conhecer tua irmã. Ela me deu alguns outros trabalhos para poder ler. E aí eu incluí na minha tese de doutorado um capítulo sobre o pioneirismo do Galdino Loreto e até publiquei um artigo numa revista Debates em Psiquiatria, comparando os dados, porque aí eu fui reativar um atendimento para os estudantes de medicina junto com os residentes, então o que existe ainda hoje foi fruto do doutorado, então um ambulatório que cuida dos estudantes. No início eu atendia, mas depois hoje os residentes atendem, eu faço a supervisão e uma psicóloga faz a supervisão também junto comigo da parte de psicoterapia. E alguns voluntários fazem também, como o Felipe, que faz o atendimento, a supervisão da parte da psiquiatria. Falando isso também para dar esperança, né, de que às vezes as coisas têm um tempo para acontecer, né? E um trabalho que você faz lá em 1950, isolado, como o professor Galdino fez, não fica isolado. Se o cara faz com amor, assim, com dedicação, com intensidade, com autenticidade, isso vai passando e gerações que nem conheceram acabam se pegando, né? Às vezes as ideias estão no ar, às vezes as coisas estão no seu momento de acontecer, sabe? E de aprofundar.
E aí, nesse sentido, eu queria falar um outro ponto, né? Embora a pergunta não foi sobre isso, mas vou seguir a inspiração. Outro Não, ponto que me chamou muita fique atenção, livre para falar o que você quiser. Fique livre. chama a atenção, porque o que é que me chamou a atenção no trabalho também do Galdino? Encontrar, né? E hoje em dia até atendi e atendo pessoas, pacientes, agora idosos, né? Que foram pacientes do professor Galdino. E, e aí falava da figura humana mesmo, sabe? Uma coisa que chama atenção é assim, médicos também que me falam de que foram atendidos pelo Galdino na época como aluno e como ele foi assim fundamental para a vida. E aí eu acho que o legado, sabe, que pessoas como o Galdino deixam, é um legado não só de obra científica, mas um legado no coração humano. Um legado, eu vejo isso diretamente. As pessoas que conheceram, que foram atendidos, que se beneficiaram das aulas, enfim, gostam dele com admiração da pessoa que ele é, da pessoa que ele era e que ele é. Então, acho que esse é um ponto importante de levantar um pouco de esperança, né? Porque a ansiedade também está ligada a um pessimismo. A ansiedade está ligada a um pessimismo catastrófico, porque no que eu quero que os resultados aconteçam hoje, né? Sim. Antes de você continuar, deixa eu te interromper, porque eu quero agradecer pelos elogios. Eu não posso falar muito sobre isso, porque eu vou ficar emocionada e já vai sair do prumo, né? Mas muito obrigada. Eu fiquei muito contente que você tenha conseguido usar o trabalho dele e ir mais fundo, né? E ir mais longe com o seu próprio trabalho, né, e fazendo um trabalho que é muito bom para todos os alunos de medicina e ter o seu doutorado nisso, muito legal. Mas assim, aí além de todos aqueles livros que você escreveu em psiquiatria positiva, psicologia positiva e tal, tem dois especificamente que eu li que foi o Otimismo em Tempos de Incerteza, eu acho que ele é como e-book, e o Uhum. Emoção Preventiva Gratidão. E aí eu ia perguntar, quando você escreveu, assim, não é quando você escreveu, esses livros podem trazer para quem tem problemas de ansiedade, sendo tratado ou não, algumas ideias ou dicas ou coisas que possam ajudar a pessoa a buscar um caminho de mais otimismo, de mais esperança, de mais para ajudar como aliado no tratamento? É. A ideia, inclusive, do lançamento desses dois livros, especificamente, que você coloca, e agradeço até para uma divulgação, foi isso, eu levar para o público geral, porque a gente tem trabalho acadêmico, tem livros acadêmicos, artigos científicos, mas quando eu terminei, e aí eu publiquei os artigos científicos do doutorado, eu fiquei assim, por que que eu posso fazer de forma preventiva para a população em geral? Então, o livro Emoção Preventiva Gratidão, ele nasce exatamente com esse objetivo. Por quê? Porque eu percebi que dentro da intervenção que eu fiz dentro da sala de aula, as intervenções que propunham estratégias para estimular a gratidão foram as intervenções que os alunos mais fizeram e mais ficaram na cabeça e mais falaram que teve um resultado no bem-estar. E aí bom, então vou pegar essa coisa da gratidão e lançar um livro. Então a gente fez um livro e aí eu tenho um outro caminho dentro dessa alquimia do bem-estar, né? Alquimia na ideia, acho que dá a ideia de junção de pequenas porções que dão uma porção maior. Então dentro dessa pequena porção que é a minha vida, eu tenho um lado da espiritualidade, né? Então nasci em uma família espírita, então eu tenho uma linguagem do espiritual desde antes de ser médico. Então, nesse livro especificamente Preventiva Gratidão, eu fiz uma coisa que não está no doutorado, que foi tentar unir com alguns conceitos dos livros de Allan Kardec, né, e livros de Joana de Ângeles, que são autores aí dessa cultura. E aí juntei para o quê? Porque eu lancei para esse público geral, mas esse público espírita, né, que eu tenho um contato desde que sou criança mesmo e faço palestra desde 17 anos para esse público, então foi nesse sentido. Então lá você vai ter alguns conteúdos espiritistas, vai ter o conteúdo acadêmico atrelado ao conteúdo espírita, mas falando para um público geral, coisa que eu não fiz na parte da academia.
E esse otimismo em tempos de incerteza foi na pandemia, com o mesmo propósito. Vamos pegar agora um livro para o público em geral, que aí um público que não tivesse uma afinidade com a espiritualidade, por exemplo, né? Porque no que você coloca um pouco de espiritualidade, às vezes a pessoa que não tem afinidade, ela acha que é só para quem tem essa afinidade. Embora a gratidão não é um tema específico das religiões, né? É um tema que, inclusive, está dentro da academia, né? Como eu falei. Mas o Otimismo em Tempo de Certeza é isso. É um livro que, para o público geral, né? Foi lançado na pandemia, por isso que em tempos de incerteza, será que dá para você utilizar estratégias de otimismo, de esperança, de gratidão? Então faz um certo resumo de forma mais acessível, com propostas de exercícios, entende? Como se fosse uma leitura terapêutica que não substitui terapia, mas pode vir ao encontro da terapia. Eu queria que você deixasse também, agora, os seus endereços de Facebook, de Instagram, se alguém quiser encontrar você, entendeu? Tá, Para outras pessoas terem acesso, entendeu? tá. Aí você É, pode falar agora. é do Instagram, né? Também no YouTube eu até tenho um canal, mas eu não sei nem como é Ah, que pode. se diz, mas basicamente é prof, né, de professor, underline Leonardo underline Machado. Esse é o do Instagram. E o canal também tem esse nome, Prof. Leonardo Machado. E aí tem livro, tem palestras, tem lives, algumas aulas também na época do online, da faculdade, da pandemia. Então tem algumas aulas mais técnicas, mas é um canal para o público. E o Instagram sempre tem movimentando ali na ideia de levar para o público geral, a ideia de levar para uma prevenção. E aí eu vou também me permitir, porque eu era um pouco averso às redes sociais, assim, eu demorei. Apesar de ser da minha geração, eu demorei para entrar. E o que me fez movimentar mais nas redes sociais foi a possibilidade de levar ideias boas. E eu perguntei para sua irmã, a Virgínia, assim, eu já conheci o trabalho do teu pai, né? Já admirava e admiro ele nessa perspectiva. Então a gente acaba tendo algumas referenciais. E o Galdino é uma pessoa que me colocou, que eu tenho como referencial assim de tentar seguir. Poxa, no sentido de era alguém que valorizava a família, por exemplo, teve filhas, né? Enfim, eu vejo todas as filhas falando com muito amor dele. Quero que minhas filhas falem assim, de mim, não só do meu trabalho científico, o trabalho de livro. Quero que meus filhos, né, tenham esse amor, no futuro. Então aí eu perguntei para tua irmã, olha, tu acha que teu pai usaria rede social? E ela falou, olha, eu não tenho dúvida, do tempo que ele era um homem que ele era à frente do tempo, não tenho dúvida que ele não usa, não que ele não deixaria de usar as ferramentas lícitas, né, éticas para divulgar coisas boas, para divulgar. Então, foi um pouco disso, viu? Até nesse aspecto eu tentei usar e como eu conheci a Virgínia, tenho um contato, é psiquiatra também, né? E aí eu tive contato com ela, conheci pessoalmente, perguntei para ela, ela me deu essa ideia. Então, não sei se seu pai usaria, mas eu comecei a usar por isso, né? De divulgar uma coisa boa, divulgar prevenção em saúde mental. E eu acho que é uma ferramenta fantástica. Sim. Olha só, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para a audiência, né, para as pessoas que estão ou passando por questões de ansiedade, ou preocupada com alguém que está vivendo ansiedade, ou uma mensagem final relacionada a isso, ou não, pode também ser outra coisa, não precisa ser relacionada à ansiedade. Mas qual seria a sua mensagem final para a nossa audiência? Olha, eu traria o conceito da própria esperança. Esperança, ela parece algo de esperar as coisas acontecerem e tem também um componente disso, mas não é só isso. Esperança, ela tem três componentes. Na própria palavra a gente tem essa dica. Quando eu tenho esperança, eu espero. Então eu espero algo, eu tenho expectativa, eu tenho objetivos. Mas quando tenho esperança, eu também espero no sentido de ter paciência para que as coisas aconteçam. Então, esperar no sentido de esperar mesmo, aguardar.
Então, a esperança tem que ter esse componente, porque a esperança precisa ser paciente. Mas nós temos uma ideia errônea da paciência. Por quê? Porque na esperança você tem a ação, esperança, ânsia de agir. Então, eu preciso agir hoje para que as coisas aconteçam amanhã. Nesse sentido, a gente fala na psicologia positiva que esperança tem três componentes, que vem na dissecção dessa palavra que eu fiz agora, que é a meta, né? O caminho e os passos, a ação que eu estou fazendo. Então, nesse sentido, esperança é uma virtude mobilizadora que ajuda a diminuir a ansiedade. A ansiedade é catastrófica. A ansiedade já vê algo pessimista. E por isso que estou citando aqui um pouco, mais do que falei para Valéria que queria falar, o Galdino, porque ele é uma pessoa que traz esperança, né? E a esperança veio na ação dele. E não foi aquele cara que ficou esperando, esperando. Ele agiu, né? Sozinho atendeu muita gente na Federal. Hoje, na Federal, nas federais e na Federal de Pernambuco, você tem um órgão oficial para atender estudantes da faculdade. Então, veja, é um trabalho solitário que ele fez, inspirado por outro, a pedido, na realidade, de outro psiquiatra chamado José Lucena, que Foi falou professor desse, dele, né? foi professor Lucena dele, foi né? professor dele, é. Ele que teve a ideia do ambulatório, ele que trouxe, mas designou o professor Galdino para agir, né? Para fazer. E o professor Galdino atendeu, tanto que a tese de professor titular dele foi todos os atendimentos. Eu acho que ele não conhecia, mas ele deve ter tido, era muito minucioso, que pelas anotações que ele Metódico. fez, metódico, né? Pelo você lendo o trabalho dele, você, rapaz, era muito metódico. E atendeu, fez. Então, é, a ansiedade é pessimista, a ansiedade é catastrófica em geral, sobretudo a ansiedade que está ligada à angústia. Mas a esperança, ao trazer uma ansiedade boa, ou seja, da expectativa do que eu quero, uma ansiedade de expectativa, me deixa empolgado para fazer hoje. Então, um caminho para diminuir a ansiedade catastrófica é acionar a ansiedade esperançosa, que faz com que eu pense no amanhã, né? Mas faça no hoje. E na medida que eu estou fazendo algo, tendo paciência, eu diminuo minha ansiedade angustiante, porque eu estou percebendo que eu estou fazendo aquilo que é possível ao meu alcance e que as coisas vão se transformar é, na medida certa, no tempo correto, que não é o meu, mas é um tempo das coisas acontecerem. Então, eu diria a mensagem de esperança mais profunda, mais madura, e não essa esperança mais superficial que se fala às vezes. Eu queria agradecer muito, Leonardo. Eu sei que para você está sendo um esforço, né? Na verdade, nem tinha esse tempo, você inventou para estar aqui comigo. E queria também pedir a todas, queria agradecer a audiência também, e queria pedir, quem quiser mandar algum tema, sugestão de tema, não esqueça, no meu Instagram, @Loreto Valéria Terapia, porque esse foi um dos temas que foi pedido e tem um outro que eu também vou fazer a pedido, e vocês mandem porque a gente quer ver vocês bem. Tudo que a gente quer é que vocês estejam cada dia melhor, tá? Então, beijo para todos. Obrigada, Leonardo. Tchau. Tchau.